na sua fala. Porque o meu vinho é o mesmo, eu vou lá, vou desempostar e vou tomar posse, porque Deus me prometeu. Aleluia. Então, meus irmãos, aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha que Deus é injusto, tem gente que acha que Deus é injusto, acha que Deus ama mais um que o outro, acha que Deus beneficia mais um que o outro. Não. Tudo que Deus tem para a sua igreja está à nossa disposição. Então, cada um, na medida da sua fé, é que você vai conquistar aquilo que Deus já decretou para a sua vida. Aleluia! Então, meus irmãos, o trabalho, muito trabalho, a destreza, as obras, isso traz o homem e vai ao seu próximo. Por exemplo, Salomão, por exemplo, a fama de Salomão era tão grande, que as pessoas imigravam de outros países para vir ver os feitos e ouvir a sabedoria de Salomão. E quando vinha, ficava de boca aberta, porque via com seus próprios olhos que o que Deus tinha feito era muito maior do que o que eles ouviram falar lá distante. Isso aconteceu com a rainha de Sabá. E Jesus disse que a rainha de Sabá, no dia de juízo, ela vai se levantar e vai julgar a geração perversa, porque ela veio de terras longínquas para ouvir a sabedoria de Salomão. Ainda bem que ela ouviu e se converteu, porque se ela tivesse ouvido, visto e invejado, também não ia acrescentar nada. Glórias a Deus. Vamos correr aqui, meus irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Mas será que o crente tem inveja? Salmo 73. Vou falar agora de um moço muito crente, mais crente mesmo, mais crente do que eu, crente, um salmista por nome de Asaf, um homem que no Salmo 73 contou uma experiência linda e maravilhosa, que nós nesta noite podemos observar aqui e tirar lições para a nossa vida. Salmo 73, versículo de 1 a 2, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Olha, irmãos, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Mas o que é que levou ele a isso? Quase se desviava dos caminhos do Senhor, quase escorregava, quase caía, quase tinha um deslize feio. O que é que levou ele a isso? Versículo 3: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Meus irmãos, aqui para nós, o ímpio ter inveja do justo é comum, mas o justo tem inveja do ímpio. Vocês viram como inverteu as coisas aqui? Aqui agora não é o carnal que está tendo inveja do espiritual, agora é o espiritual que está tendo inveja do carnal. Inverteu a coisa, porque a inveja é uma obra da carne, é
cá. E aí agora vem o irmão Asaf, um homem de Deus, um homem que compôs não sei quantos salmos, cada um mais lindo do que o outro, dizendo: gente, eu não sou tudo isso não. Bom mesmo é Deus. Ele começa no salmo dizendo: verdadeiramente bom é Deus. Bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Agora, quanto a mim, os meus pés quase que desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Sabe aquele crente que vê o rico com o carrão? Bem, podia ser meu. Mas Deus parece que não me ouve. Não, por quê? Eu peço e Deus não me dá. Esse camarada é mentiroso, roubador, tem tudo isso. Quem é isso? Deus. E a Deus murmura entre os irmãos, dizendo: olha, Deus, inútil é servir a Deus. Continue lendo esse salmo em casa. Até pensar que inútil é servir a Deus. A minha mãe me ensinou uma lição muito boa. Ela dizia assim: filho, às vezes em casa nós repartíamos um ovo frito para 6, 7 pessoas comer. E aí alguém reclamava, ela dizia assim: dá graças a Deus, pouco com Deus é muito. Pouco com Deus é muito. E às vezes alguém até diz: mas inútil é servir a Deus. Eu trabalho e meu dinheiro não sei para onde vai. Eu igual na época de agir, isso aqui tem um furado. E o soberbo só armazenando bens. Aí o Asaf colocou os olhos e disse: é de se invejar. E Asaf invejou mesmo. Aí ele diz que eles não tinham apertos financeiros, viviam bem na sua força, com saúde, porque comia bem. Não viviam em apertos de trabalho, porque tinham funcionários. Nem era afligido como outros homens, no pensamento dele. E aí ele diz, versículo 11, ele usando a expressão dos soberbos, e diz: como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que eles são ímpios e todavia estão sempre em segurança. Olha só, meus irmãos, atribuindo aquilo que é para aqueles que confiam no Senhor, para os soberbos e para os ímpios, dizendo que eles estavam sempre em segurança e lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração. Olha só a expressão de Asaf. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada dia. Ele não conseguia enxergar Deus. Ele conseguia enxergar só as dificuldades, só as aflições. Ainda bem que Jesus deixou escrito que no mundo teria as aflições, mas ter de bom ânimo, porque se Jesus não tivesse deixado isso aqui escrito, meus irmãos, talvez você não estaria mais aqui, e nem eu, né? Mas como somos afligidos de poupa, Jesus diz que é campeão. Glória a Deus. E aí ele continuou invejando e atribuindo aos ímpios e aos soberbos todos os benefícios
Está tudo errado. E aí diz que no versículo 17, ele faz uma coisa que todo crente deve fazer quando o sentimento de inveja bater no seu coração. E aí a Bíblia diz que ele entrou no santuário para ter particular com Deus. E quando ele entra no santuário para ter um particular com Deus, é que ele entende o fim dos soberbos e o fim dos ímpios. E aí ele entende o fim deles. E ele chega à conclusão, ele conclui o salmo dizendo assim: mas para mim bom é aproximar de Deus. Porque só entende as coisas de Deus quem se aproxima de Deus. Aí ele diz: pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Aleluia! Inveja nunca mais. Entrou no santuário. Mas o homem era crente, mas tinha inveja. Sabe aquele crente invejoso? Eu nem quero saber. Resolva o seu pepino com Deus. Não quero nem saber. Nem comente isso comigo. Nem comente isso seu irmão. Só conta a experiência depois para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Então Asaf, meus irmãos, caiu feio no chão. Glórias a Deus. Tiago diz lá no capítulo 3, no versículo 14 e 15. Tiago 3, 14 e 15 diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não se glorie disso. Não se glorie disso. Nem mintais contra a verdade. E o pior mentiroso é aquele que mente para você próprio, para si próprio. Porque esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Glórias a Deus. Em Gênesis, meus irmãos, capítulo de número 26, nos conta a história de outro homem que foi também alvo de inveja. Jesus foi alvo de inveja. A Bíblia diz em Marcos 15, 10, e quando os principais dos sacerdotes levam Jesus diante de Pilatos, e Pilatos coloca Jesus e Barrabás diante deles, que eles gritam: crucifica Jesus e solta Barrabás, diz que Pilatos vai lavar as mãos, porque entende que o motivo de Jesus estar ali era a inveja dos sacerdotes. Os sacerdotes levou Jesus até Pilatos por causa da inveja, porque eles não podiam ensinar da forma que Jesus ensinava, não podiam fazer as obras que Jesus fez. E a Bíblia diz que Pilatos entendeu que foi por inveja que eles levaram Jesus. E então ele foi lavar as mãos. Glórias a Deus. Em Gênesis capítulo 26, meus irmãos, fala da história de Isaac na terra de Gerar. Isaac era um homem que andava na direção de Deus. Houve fome na terra. Ele tentou descer para o Egito, como seu pai Abraão desceu. E Deus não permitiu que Isaac fosse ao Egito. Diz que Deus apareceu para Isaac e diz assim: não desças ao Egito. Peregrina nesta terra, que eu vou te abençoar nesta terra. Diz que Isaac obedece à voz de Deus e se
estabelece na terra de Gerar, debaixo de uma promessa de Deus. E na terra de Gerar, diz que Isaac, aí no capítulo 26, e no versículo 12 a seguir, diz que Isaac semeou naquela mesma terra, e naquele mesmo ano, ele colheu 100 medidas, ou seja, 100%, porque o Senhor o abençoava. Isaac colheu 100%, porque Deus o abençoava. Ele estava naquela terra debaixo de uma promessa de Deus. Deus disse: não vai fugir, fica aí, que eu vou te abençoar neste lugar. Aleluia. No versículo 13 diz que Isaac engrandeceu-se, e engrandeceu-se o varão, e engrandecendo, até que se tornou muito grande. Versículo 14. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Deus abençoou tanto o homem, que os filisteus o invejavam. Gerar era a terra dos filisteus. Isaac estava prosperando na terra dos inimigos, ou melhor, Deus estava prosperando Isaac na terra dos inimigos. E Deus abençoou tanto Isaac, que Isaac cresceu de tal forma que virou alvo de inveja dos seus inimigos. Justamente, olhando a geografia bíblica, pastor Tico está dizendo aqui, era um lugar deserto, era no meio de uma seca. Aleluia. Meus irmãos, escute o que eu vou dizer agora. O pior lugar na direção de Deus se torna o melhor lugar para Aleluia. Agora, o melhor lugar fora da direção de Deus se torna o pior lugar para É verdade, glória a Deus. E então diz que ele virou alvo de inveja. E aí diz que todos os poços, a inveja é terrível, todos os poços que Isaac cavava ou desentupiam, porque Abraão já tinha passado ali, já tinha feito os poços ali. Diz que todos os poços que ele alimpava, cavava, diz que jorrava água. Mas a praga da inveja na vida dos filisteus fazia com que os filisteus viessem e entupissem os poços que Isaac cavava. Entenda que é Deus trabalhando de um lado para te abençoar, e o diabo trabalhando de outro lado para roubar a tua bênção. Mas escuta o que João diz: maior